retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nossa convidada hoje é a Adriana Ventura e a gente está falando sobre a história da Voz da Serra. Adriana, você chegou a ter contato com seu avô, o Américo Ventura? Sim. Você tem imagens dele, assim, de jornal? Tenho muitas imagens. Eu digo o seguinte, Lembranças, papai, quer dizer. eu acho que papai, na verdade, não me queria no jornal. Não, do Américo. Então, eu vou chegar lá. Ele não me queria. Primeiro, eu acho que ele vem de uma... Eu sou filha mulher. Eu acho que no fundo, a gente tem uma gráfica própria, então, assim, eu acho que ele nunca achou que aquilo era adequado para uma mulher, né? Mal sabendo que eu já subi, já tive que bater em mesa para acontecer coisas dentro do jornal, mas ele não gostaria. E o que acontece? Eu vejo como eu já estava envolvida com o jornal há muito tempo. Quer dizer, o jornal, a Voz da Serra, era feito literalmente na casa do meu avô. Então, nós éramos crianças, os netos que viviam lá na rua Monsenhor Miranda. Ele, antes de descer ali do lado da Mariquinha, ele foi dentro da casa do meu avô. Então, tinha lá atrás do quintal, tinha uma máquina lá, era feito ali. E a gente, literalmente, era feito em casa, como eu falo. E então, era com aquela montagem, ainda era com aquela montagem e tudo. Mas a gente, às vezes, ele brigava, porque a gente atrapalhava, a criançada sumia com as letrinhas. Ainda não podia chegar lá muito perto, não, mas a gente brincava no quintal. As letrinhas a gente já brincou quando já era maior. Aí sim, a gente viu o Chico, que era um tipógrafo, e trabalhou muitos anos na Voz da Serra, e aí ele deixava a gente brincar, escrever e tal, que era muito interessante, né? Adriana, o Chico que ela está falando, Janaína, chamava-se Overland Lourenço. Aí, viu? Nem eu sabia. Overland Lourenço. E ela, ao falar da Voz da Serra, nesse período mais recente, duas figuras se destacaram. Um era o Paulo Santos, como editor, e o outro era o Lúcio Flávio também, que era um grande amigo do Laércio, e eles sempre foram duas pessoas importantes dentro da Voz da Serra. E realmente, Janaína, os jornais de Friburgo, no primeiro momento, eles eram semanários, né? Foi uma outra mudança que a Voz da Serra fez devido à sua projeção. Nós tivemos jornais em Friburgo... Até quinzenais tinha. Né? Então, o Correio Friburguense, né? Como ele é importante para a gente que gosta de história, poder encontrar ali. Tinha o Isídio de Assis, tinha o jornal A Sentinela, que também foi muito importante. A Paz, né? Também. O Pedro Cúrio criou o Nova Friburgo, o seu Juvenal Marques criou o jornal, tinha o Nova Friburgo e o Friburgo Jornal. Friburgo Jornal. Ele foi um dos proprietários iniciais também da Voz da Serra. O Galdino do Vale criou junto, e depois, mais tarde, o João Luiz Aguilera Campos, o jornal A Paz. Nós tivemos o Jornal da Serra, um jornalista famoso que veio para Friburgo, chamado Arnaldo Castellani, muito polêmico, era também uma figura que teve. Antes, um outro jornalista que veio do Rio para cá, chamado Alcindo Alves dos Reis, também teve a Tribuna de Friburgo. Enfim, Friburgo, nós tivemos sem números de bons jornais, o Correio Friburguense, que outro que se destacou, mas a Voz da Serra, nesse cenário todo, foi o grande jornal que conseguiu progredir, passar pelo tempo, e hoje já está aí numa data bem significativa, que são 75 anos de atividade numa cidade do interior, lutando com os problemas de patrocínio, com problemas com mudanças políticas. Exatamente. Porque as prefeituras, os jornais do interior, eles dependem muito do apoio das prefeituras, e isso às vezes nem sempre tem, certo? A gente tem até orgulho de ter uma rádio como a Friburgo, com a Rádio Sociedade de Friburgo, que sempre manteve com Aloysio de Moura uma imparcialidade.
o que é coisa difícil também, você ser imparcial, e a mesma coisa para os jornais escritos. Eu diria até que, na verdade, um jornal ele não depende da prefeitura. Se a prefeitura não atrapalhar, já ajuda. Então, a gente depende, a gente vive de notícias, não tem como. O problema do jornal político é exatamente essa mistura que se faz do que é a notícia e do que é, às vezes, como nós chamamos o diário oficial. As pessoas confundem isso, é um trabalho, isso é uma licitação, você ganha, isso é um serviço, né, prestado. Mas o problema do jornal é que se você, às vezes, para o leitor, você está defendendo a prefeitura. E para a prefeitura, você está atacando. Então, você fica numa situação, é muito engraçado. Às vezes, eu percebo muito isso. Às vezes, o leitor fala, vocês estão falando aí, o prefeito inaugurou, não sei o quê, como se a gente ganhasse para dar aquela notícia. E, ao mesmo tempo, eles também reclamam que a prefeitura diz que a gente está falando que ela tem um buraco e ela fica chateada por conta disso. Ao invés de perceber que isso aqui, na verdade, é um serviço que a gente... São críticas construtivas. É o retrato da sociedade, a gente vai mostrando, né? A gente vai mostrando que, quem sabe dali até sai alguma coisa. Inclusive, Adriana, o jornal é sempre uma fonte para historiador, né? Sim. Por exemplo, tem o maior prazer. Vai ser sempre uma fonte. Por isso, né, a importância também do jornal, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei com o jornal Friburguense, que coincidentemente você é muito amiga da Maria Helena. Não sei se você sabe, o jornal Friburguense era do ancestral dela, José Antônio Souza Cardoso. E eu escrevi sobre o jornal do, sei lá, bisavô, tataravô dela, né? E eu consegui retratar, eu consegui fazer um livro através de uma leitura de 10 anos do jornal Friburguense e consegui mostrar o que era uma cidade como Nova Friburgo no final do século XIX. É claro que eu chamo a atenção para os aspectos políticos, porque naquela época o jornal era partidário. Ali realmente, naquele momento, no editorial ele escrevia a linha política dele, né, partidária. Mas, de qualquer forma, o que me interessava ali era o dia a dia da cidade. O cotidiano da cidade. E eu consegui, através da leitura de 10 anos, entender o que era aquela sociedade de Friburgo no século XIX. Isso é a importância de um jornal, né, para o historiador. Né? Muito legal. Adriana, no jornal também surgem muitos escritores, né? A gente vai vendo, eu, por exemplo, sou muito amigo da família Silva, do Licínio, do Leone, daquela turma. E uma das netas da Leda, né, filha do Vitor Farsum, ela escreve na Voz da Serra. Né? Eu a trouxe para a Voz da Serra. Ela, na verdade, é filha da minha grande amiga de infância, a Lília, o Vitor, meu amigo de infância também. Eu a vi nascer, para ser mais clara do que isso, ela nasceu no dia do meu casamento. Então, ela saiu direto do meu casamento para a maternidade. E como ela escreve bem, né? Pela idade dela, que maturidade, como ela escreve, e assuntos, né? E aí outro dia eu encontrei com ela, com o pai, com todo mundo, aí eu pude cumprimentá-los. Aí agora eu estou lembrando que, quer dizer, ela está surgindo como uma boa escritora. E o que eu acho mais legal disso, já que você está citando isso, que é uma das mais recentes, é como ela me agradece todo dia por isso, mas aí é gratidão, ela é uma menina muito especial. Mas independente disso, o que aconteceu na vida dela após ela escrever na Voz da Serra. Ela hoje está numa faculdade, dando cursos aí importantes, é uma professora conceituada e sabe escrever bem, então ela aproveitou para dizer crônicas de Friburgo, assuntos que têm a ver com Friburgo, crônica do dia a dia atual, e está aí super feliz. A gente tem um espaço, né? A gente sempre trouxe pessoas para o jornal. E essas crônicas são importantíssimas. Eu estava conversando com a dona Nair Abicalil, né? Aí ela estava falando, eu tenho todas as crônicas do Jorginho Abicalil, que ele escreveu na Voz da Serra. É verdade. Eu não sei se já está digitalizada essa parte do jornal, que eu sei que a Fundação está digitalizando,
Mas eu falei, que preciosidade, porque imagina você conhecer um pouquinho de Friburgo da época de Jorginho Abicalil, quer dizer, como essas crônicas são importantes. Eu ainda peguei o Jorginho, ele ainda escreveu, pegou, né? Peguei, logo que o papai morreu, ele ainda escreveu 1 ou 2 anos, pediu para escrever, ele já não escrevia, era alguém que escrevia um neto, um filho, eu ainda peguei 1 ou 2 anos. Pois é, você vê a importância. Ele pediu, muito legal. No caso dela, por exemplo, ela escreve sobre os assuntos gerais de hoje, mas ela pode fazer uma projeção de que no futuro as pessoas vão poder conhecer através das crônicas dela um pouquinho dessa Friburgo, eu acho época, que você fez né? muito isso. Você está no jornal, eu já não sei quanto tempo. 10 anos. Tinha que ter estudado isso antes de vir. Mas então, você também, a sua projeção, ser conhecida como historiadora, com todo. Foi com a sua. Foi com o jornal. Né? E o que eu gosto também de escrever, às vezes o problema todo é a pauta, né? O que eu vou escrever essa semana? Esse é o grande problema do jornal. A gente começa de manhã um jornal em branco, né? Então ainda tem essa dificuldade para começar a fazer um jornal do nada, né? Imagina Pois é, mas escritor. assim, mas é bom porque você fica atento aí, às vezes um acontecimento de Friburgo, por exemplo, semana passada o Alexandre Cruz falou, estou vendo o bicentenário da Câmara Municipal, eu falei, vou escrever sobre o bicentenário, quer dizer, então você tem umas ideias, mas para mim foi muito bom, né, quando eu escrevo, porque é um exercício, né? Porque E pra gente, eu acho que sempre você tem ali uma né? curiosidade, tem sempre um aspecto que você não conhecia, eu acho isso muito importante, né? É muito gostoso, assim. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com a Adriana Ventura falando sobre a história da Voz da Serra.